Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o nosso 22º encontro e rogamos a Jesus as suas bênçãos em relação ao nosso estudo. Cumprimentamos o querido Carlos, é uma alegria dividir contigo, Carlos, esta oportunidade de aprendizado. As intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainan Chinum, do grupo de estudo Surdos Espíritas. E aos nossos queridos convidados de hoje, a Lúcia Cristina Ericeira, expositora e facilitadora espírita e coordenadora da área de estudo do Espiritismo no estado do Maranhão. E o Samuel Nunes Magalhães, pesquisador da história do Espiritismo, integrante do Centro de Documentação Espírita do Ceará, autor de vários livros, atualmente colabora com a Federação Espírita Brasileira e o Centro Espírita Sem Fronteiras. Agradecemos também imensamente aos nossos parceiros de transmissão. Satisfação também, Luciane, estarmos aqui juntos no trabalho. Nossa saudação para a Lúcia, Samuel e as nossas queridas intérpretes Eliane e Tainan. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5, Motivos de Resignação, o Suicídio e a Loucura. E a você que está em casa, esperamos que tenha lido, né, e que tenha aí, traga suas perguntas, não é, a sua contribuição, seus comentários sobre o tema. Nós vamos iniciar perguntando a Samuel, nesse capítulo 5, no item 12, Samuel. Qual o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, conforme elucida Kardec? Boa noite a todos vocês, boa noite àqueles que acompanham o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nesse programa. E desde já pedimos a Jesus que nos abençoe e nos mantenha em sua paz, seu amor. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós vamos encontrar esse texto dentro do Sermão do Monte, e que Allan Kardec dedica um capítulo inteiro do Evangelho para conversar acerca do assunto, tal a sua importância para nós, para que possamos compreender o sofrimento, o porquê do sofrimento, da dor em nossa existência. Allan Kardec, nesse capítulo, quando ele vem estudar essa questão, ele vem nos dizer que os aflitos serão bem-aventurados em primeira mão, porque se estarão quitando com a lei divina. A lei que determina que a cada um seja dado segundo as suas obras. E que no Espiritismo nós estudamos como lei de causa e efeito, nós ouvimos a mesma lei entre os hindus como a lei do karma, numa demonstração de que tudo que acontece conosco tem uma relação com nós mesmos, com a nossa própria necessidade. Mas é preciso estender essa compreensão do que seria essa compensação, essa questão da liberdade. Leon Denis, em suas obras, ele vem nos dizer que o sofrimento é uma lei do nosso mundo, ou seja, no nosso estágio evolutivo, o sofrimento é uma lei que está presente e que vige sobre os seres inferiores, chamados os reinos inferiores, o reino animal, assim como entre os homens, porque é uma necessidade do processo evolutivo. Então, para que nós possamos realmente entender esse bem-aventurados aflitos, nós precisamos conhecer o mecanismo da evolução. Quais são esse mecanismo, e especialmente no que diz respeito à dor. E isso o Espiritismo vem trazer uma gama de informações. Por exemplo, aprendemos com a doutrina a necessidade da reencarnação, ou seja, desse pacto da alma com a matéria densa,
no sentido de levá-la ao progresso. E só essa entrada nesse mundo físico já causa um sofrimento, porque é uma barreira que se impõe à alma, ou seja, é uma luta. Então, esse sofrimento, essa aflição, nós precisamos ampliar esse entendimento como sendo parte da nossa experiência. Por exemplo, os animais selvagens, aqueles que fogem na condição de presas, assim como aqueles que caçam para se alimentar, eles estão desenvolvendo a inteligência, o instinto e outras questões íntimas na busca desse processo evolutivo. Então, o sofrimento, quando bem aceito, ele, no caso de haver dívidas dessa vida ou de outras, importa nessa quitação, mas ele vai trazer para a alma experiência, sabedoria, vai levar a alma a esse processo evolutivo. Então, a grande compensação que existe para a alma, de fato, é esse progresso. A luta, ela gera essa elevação. Se nós ficássemos na ociosidade, não nos moveríamos também espiritualmente, não haveria processo de elevação. Daí a importância. Então, quando o Espiritismo nos dá essa compreensão, nos favorece essa aceitação, né? Mas Allan Kardec vem nos falar, especialmente da questão da quitação, ou seja, a alma se sente livre, tranquila, para prosseguir no seu caminho. Então, há um porquê. Excelente, Samuel. E isso abre a nossa percepção em relação a esse assunto. Nós queremos registrar que já temos participações aqui desde as 19h38. Isso é muito bom. É a vontade da gente estudar junto e da gente participar desse momento. E destacar também uma contribuição da Jeane Lima, que nos informa que hoje é dia da desencarnação de Allan Kardec. Isso mesmo, 31 de março de 1869. E ela registra aqui a sua gratidão. Muito obrigada, Jeane, por essa lembrança. E a gente quer trazer a pergunta agora para você, Lúcia, referindo-se ao item 13, nesse trechinho aí de motivos de resignação, onde a gente encontra a seguinte pergunta: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas? Você poderia explicar para a gente, Lúcia? Claro, minhas saudações a todos que estão conosco neste momento maravilhoso que eu considero um banquete espiritual, onde nós compartilhamos aqui o pão do Espírito, verdadeiramente buscando essa luz do conhecimento que a doutrina espírita nos oferta e que contribui para essa nossa jornada evolutiva. Então, que todos sejam muito bem-vindos e que possamos compartilhar fraternalmente esse pão, a luz que a doutrina espírita nos oferta. Então, vamos falar e refletir acerca da possibilidade que temos de suavizar ou agravar as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos fardos. E nós vamos lembrar de um convite que nos faz Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando ele faz um convite a todos nós que sofremos, e ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que estáis aflitos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E aí Jesus já nos mostra que podemos sim suavizar esse fardo e também podemos agravá-lo. Mas nos interessa como suavizá-lo. E o mestre já nos mostra de que forma ele pode ser suavizado. Aprendendo com ele, buscando nos seus ensinamentos a luz que precisamos para a nossa trajetória evolutiva. E nesse item 13 do capítulo 5º que estamos estudando, ele já também nos mostra, Kardec já nos mostra, como podemos suavizar esse sofrimento, e nos mostra em antítese como ele é agravado. E essa relação, ela está diretamente ligada à nossa visão de mundo,
como que nós encaramos a vida no orbe terreno? Como é o nosso olhar? De que forma a vida na Terra se afigura ou se configura diante de nossa percepção? Então, se nós verificamos a vida na Terra de forma única, sem vislumbrar um futuro, as nossas penas se tornam insuportáveis, porque nós não percebemos um termo para a dor, nós não percebemos um fim para aquele momento difícil que nós estamos passando. E quando esse sofrimento se nos afigura infinito, a dor se torna insuportável, a dor se torna desesperadora. Ao passo que a doutrina espírita vem nos trazer uma outra visão, uma visão precisa do futuro. Vem nos mostrar como esse futuro se delineia, como ele se apresenta. E no momento em que nós colocamos a vida na Terra no seu verdadeiro lugar, nós começamos a perceber essa passagem rápida e transitória que se configura como um dia diante da eternidade de nossas vidas, um ponto no infinito. Então, se eu começo a verificar que a minha dor ela é passageira, que ela é prelúdio para dias menores, se bem suportada, se eu tenho resignação, se eu tenho paciência, essa dor e esse fardo, ele se torna mais leve, ele se torna mais suave. Por isso o convite de Jesus. Precisamos aprender com ele, tê-lo como referência, é o nosso modelo, é o nosso guia. E toda a mensagem de Jesus ela está pautada no amor e numa vida futura, cuja construção depende de cada um de nós, depende do que estamos realizando no presente. Então, se eu quero amenizar a minha dor, abreviar o meu sofrimento, o que eu preciso fazer? Olhar para essa dor como uma oportunidade de ressarcimento, de resgate, uma oportunidade de eu pagar as minhas dívidas. É como ele explica lá no item 12, que o nosso Samuel tão bem já explicou. Nós somos chamados a prestar conta de nossas dívidas. E o credor pode nos dizer, está aqui, paga 1/100º do que tu deves. Apenas 1/100º, e tu poderás usufruir de dias melhores. O que é 1/100º mediante o montante de nossas dívidas? Então, nós passamos a bendizer esse sofrimento como uma oportunidade, como uma chance que nós temos de ressarcir esses débitos e conquistar essa felicidade. Então, daí, dessa visão exata, dessa visão precisa do que é a vida terrena, nós tiramos a calma, a resignação, que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 13, Luziane, que vai nos dar a saúde, tanto a saúde do corpo como a saúde da alma, que é o que nós precisamos para termos uma vida harmônica e equilibrada. Excelente, Lúcia, muito bom. Nós temos um comentário, nós falamos logo no início, não é? A questão da importância da leitura, e a Márcia Jânias, 21:36, respondeu, acabei de ler. Deu para entender bem que as nossas dívidas aumentam quando nos falta a submissão à vontade da lei de Deus. E comentou, muito bom. Excelente, muito esclarecedor, né, o trecho. E os comentários vão ajudando a gente a entender mais, e se fica alguma dúvida para você, coloque a pergunta. Samuel, no item 14 agora. Qual a melhor prevenção contra a loucura e o suicídio? No texto que Allan Kardec estuda essa questão aí, que foi colocada no item 14, nós vamos entender exatamente o que a Lúcia acabou de falar. É preciso uma compreensão da vida. E essa compreensão da vida
é que vai fazer com que nós aceitemos as coisas, e onde essa aceitação não é uma passividade, mas é aquela aceitação que vem da compreensão, de saber, que vem do conhecimento, é aquele conhecimento que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para aqueles que já estão despertando espiritualmente, e o Espiritismo vem nos auxiliar nesse conhecimento, trazendo quais são os motivos da nossa vida aqui na Terra, por que nós estamos na Terra, por que vivemos determinadas situações, qual a função da dor na nossa vida, a dor física, que apresenta a sensação, a dor moral, que nos traz, que produz aí, digamos, sentimentos. É dizer, nós vamos compreendendo a vida como realmente ela é integral, não só a vida física, material, momentânea que nós vivemos aqui, mas, nesse caso, aquele que recebe esse conhecimento alarga a sua visão. Então, ele consegue enxergar a vida de um ponto de vista, digamos assim, que vai ao passado, que tangencia o nosso presente e também se projeta no futuro. Porque vamos compreender que todos nós estamos destinados à perfeição, todos estamos destinados à felicidade, e isso mesmo com base no Evangelho. Diz Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nenhuma ovelha do rebanho do meu Pai se perderá. Há muitas moradas na casa do Pai, eu me vou para preparar-vos um lugar. Ou seja, nós vamos compreendendo com o Espiritismo, à luz do Evangelho, que nos traz toda essa informação, essa finalidade da vida e o porquê da vida. Então, isso, segundo nos diz Allan Kardec, ele vai dar a calma e a resignação. Essa calma, ela vem, digamos assim, do conhecimento, de saber. E a resignação é de submeter à vontade divina. Eu gosto sempre de lembrar a frase de Lázaro, espírito, que está numa mensagem, e lá no capítulo 9, Obediência e Resignação, quando ele vai nos dizer que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Essa obediência nós podemos traduzir como sendo o que Allan Kardec vai chamar de calma, porque essa obediência é essa calma. Por quê? Porque ela vem desse consentimento da razão, de saber das coisas, porque nós estamos no sofrimento, e aceitar a vontade divina. E lembrar que esse sofrimento nem sempre há uma causa do passado, porque nós nos habituamos muito a levar o sofrimento como tendo sido uma falta passada. E eu sempre lembro, nesse momento, do rapaz que Jesus cura, do cego, em que perguntam a Jesus: mas quem pecou contra a lei? Foi ele? Foram seus pais? E Jesus diz que nenhum e nem outro, mas que aquilo ali era para que se cumprisse a vontade de Deus, ou para que ele pudesse demonstrar essa presença divina. Ou seja, é um espírito missionário que estava naquela situação da cegueira física. Seguramente, esse espírito, ele tinha essa calma, porque essa obediência em função do desconhecimento, e a resignação, porque aceitou aquilo, digamos assim, foi voluntário. E isso preserva a alma da loucura. Essa loucura que Allan Kardec faz uma distinção, muito bem aqui, que essa loucura produzida pelas dificuldades, pelas lutas, pelas vicissitudes, e que pode, sim, levar ao suicídio. Ou seja, é uma loucura momentânea causada pelas lutas e os embates da existência. O Espiritismo vem nos auxiliar a repudiar tudo isso por essa compreensão. Ou seja, o maior, segundo Allan Kardec, o elemento principal para que nós nos afastemos disso é essa calma, essa resignação que nós vamos conseguir nessa compreensão da vida. E mais à frente, Allan Kardec vai trazer outras questões, especialmente no caso do suicídio. O Espiritismo, por exemplo, demonstra que o suicida
não alcança os objetivos que queriam, porque a vida prossegue além do túmulo. Ele vai estar em sofrimento, é mais um motivo, é mais um freio, porque não é a solução do problema. Mas o principal, os principais elementos que Allan Kardec coloca como sendo uma defesa contra a loucura e o suicídio, é essa calma e a resignação, ou seja, é o conhecimento e a aceitação da vontade de Deus. O conhecimento o Espiritismo nos oferece. A aceitação da vontade divina virá pela nossa meditação, pela prece, por buscar essa compreensão mais profunda, mais transcendente. Muito bom, Samuel. No Facebook, a Dete Cruz, às 21h38, nos pergunta qual o tema que a gente está estudando. Nós estamos estudando o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, e estamos nos itens Motivos de Resignação, que foram os itens 12 e 13, e agora estamos o Suicídio e a Loucura, os itens 14 e 17. Então, acompanha aí com a gente, que é esse o trechinho que a gente está estudando nesse momento. E aí, Lúcia, a gente seguindo para esse item 15, a gente encontra uma expressão aí que Kardec traz e a gente faz essa pergunta. Quem são os chamados suicidas inconscientes? Esclarece para a gente, por favor. Muito importante essa compreensão. E para que nós possamos fundamentar essa compreensão, nada obstante, ela já está bem esclarecida no item que nós estamos estudando, mas nós sabemos que todas as obras de Kardec, elas convergem para uma unidade, e agradecer muito a nossa ouvinte que lembrou essa data tão especial desse missionário que se despede da Terra tendo cumprido brilhantemente uma missão de deixar esse legado para a humanidade. É um marco, é a terceira revelação que se configura em sua condição de ciência e filosofia, de consequências morais. Então, assim, a nossa gratidão a esse mestre lyonês que também desempenhou essa missão, coordenador no orbe terreno da terceira revelação, diretamente ligado com Jesus, que no plano espiritual coordena todo o orbe terreno e todas essas revelações, essas intercessões divinas em nossa trajetória evolutiva. Mas vamos compreender, né? E nós vamos lançar mão de uma questão de O Livro dos Espíritos, que é a 944, em que Allan Kardec pergunta se o homem tem o direito de dispor da sua vida. E os espíritos respondem categoricamente que não. Só a Deus assiste esse direito. E eles dizem assim, o suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. E Kardec aproveita a deixa dos espíritos, imediatamente desdobra a questão, perguntando, mas o suicídio não é sempre voluntário? E os espíritos respondem, o louco que se mata não sabe o que fez. E ele disse, posto de lado os estados de embriaguez, de loucura, esses são os estados em que o suicídio é considerado inconsciente. E aí ele diz que a loucura fisiologicamente definida, Allan Kardec nos diz, lá no que é o Espiritismo, no Diálogo Concético, no primeiro capítulo, que a loucura, ela provém de um certo estado patológico do cérebro, ou seja, o espírito, ele não tem a capacidade de se manifestar num instrumento que está danificado. No caso, o cérebro danificado, o espírito não tem como se manifestar. Então, nesses estados de desconexão da consciência do espírito com referência ao corpo, em que ele é levado por um estado de totalmente inconsciência a se suicidar, esses suicídios são considerados inconscientes. Não confundir com o suicídio indireto, que é outra definição que nós vamos ver também na obra de Kardec, não exatamente com o nome de suicídio indireto, mas ele diz que todo aquele que extingue as suas forças vitais de forma
consciente também está cometendo suicídio. O que significa isso? São os desregramentos que nós cometemos e que minam a saúde e que vai reduzindo aquela cota de fluido vital que nós somos dotados e que vai antecipando o tempo que nós deveríamos passar na Terra, que é outro tipo de suicídio. Eu recomendo, quer dizer, nós vamos ver o suicídio voluntário, que é a grande maioria do que é praticado, o suicídio inconsciente, que é produzido no estado de loucura, de embriaguez, de qualquer tipo de disfunção fisiológica, e nós vamos ver o suicídio indireto, quando nós minamos as nossas forças orgânicas gradativamente com vícios, com intoxicações de álcool, de droga, e que vai minando a saúde. Eu gostaria de chamar a atenção também, até recomendar para todos, uma matéria que Allan Kardec publica na Revista Espírita de 1862, julho, intitulada Estatística de Suicídios. Essa matéria é importantíssima. Inclusive, vários textos que estão nesse capítulo que nós estamos estudando, nesse item mais especificamente, que trata do suicídio e da loucura, são transpostos da Revista Espírita para o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa metodologia que Allan Kardec usa de fazer da Revista Espírita um laboratório, onde ele vai construindo essa doutrina e, sedimentada a teoria, ele passa para o Pentateuco. E, às vezes, nós nos esquecemos de estudar a Revista Espírita e perdemos uma oportunidade extraordinária de conhecer a própria epistemologia da ciência espírita, de como foi esse trabalho desse missionário. Porque a gente pensa assim, ele só codificou, ele só reuniu textos. Não, foi muito além de apenas reunir texto. Ele passou por todo um controle metodológico para a construção de uma ciência que hoje tem uma das metodologias mais excelentes de configuração científica, que só agora no nosso século nós estamos chegando a essa conclusão, com uma filosofia ao seu serviço, fazendo do Espiritismo uma ciência na sua verdadeira acepção da palavra. Então, nessa matéria, ele também se refere aos casos de suicídio inconscientes ou suicídios involuntários, quando ele diz assim: incontestavelmente há suicídios por monomania, que ele chama de monomania, ideias fixas, realizado fora do domínio da razão. Então, o suicídio é inconsciente, o suicídio é inconsciente é aquele que realiza o suicídio fora do domínio da razão. Aí vocês dão um exemplo, como os que ocorrem em febres altas, em estado de embriaguez, e ele diz, nestes a causa é puramente fisiológica, porque é uma deficiência do organismo que impede o espírito de se manifestar com toda a sua potencialidade. E ele diz na matéria, mas ao lado desses está a categoria muito mais numerosa dos suicídios voluntários, executados com premeditação e em pleno conhecimento de causa. E a gente pensa, às vezes, que o suicida ele não é senhor da sua consciência, ele é senhor, tanto que muitas das vezes há uma premeditação longa, uma elaboração da ideação até que o fato seja consumado. Muito bem. Excelente, Lúcia. Samuel, vamos te colocar uma pergunta que está relacionada com isso que a Lúcia está comentando agora, e que é de Francisco Caparrós. Isso, já está aí, olha. Pergunto, toda e qualquer forma de descuido com o nosso corpo não seria um suicídio involuntário? Claro que sim, nós devemos cuidar do corpo. E os próprios textos do Evangelho e até do Antigo Testamento
manda que cuidemos do templo do Espírito. E esse templo do Espírito é um corpo. Então, o descuido com o corpo é, sim, um suicídio involuntário, a não ser aquele descuido inteiramente assim fortuito, que aí estaria não seria enquadrado como um descuido, mas como uma fatalidade que acontece com a pessoa, que aí não seria suicídio voluntário, mas uma pessoa que cai por alguma desatenção momentânea, aquilo não seria um suicídio voluntário em si, mas uma fatalidade da vida, que talvez prevista dentro do período em que deveria desencarnar, provavelmente de uma maneira abrupta. Mas os descuidos, especialmente que os espíritos falam, são aqueles da embriaguez, por exemplo, no acidente por embriaguez, você desencarna, chega como suicídio no outro lado. Excesso de alimentação, alimentação inadequada, os vícios de toda a natureza, quer dizer, você não tem a intenção de tirar a própria vida, mas as suas ações causam isso. E essas ações que causam, digamos assim, esse fim do corpo, que é tido como suicídio voluntário. E é claro que no mundo espiritual, tanto as recompensas como as penas obedecem a critérios que nós só de longe imaginamos. Então, nem todo suicídio é tratado da mesma forma, nem todo mundo que faça alguma atividade no bem é tratado da mesma forma, porque existem questões íntimas que só Deus conhece, às vezes nem nós mesmos conhecemos. Então, há uma variação muito grande. Mas esse suicídio involuntário que se diz, é aquele em que as nossas ações ali, elas estão pautadas pelo desequilíbrio, pelo relaxamento, por qualquer coisa dessa natureza, pelo desleixo. Aí sim nós seremos um suicida involuntário. Fora isso, nós temos aquele suicídio voluntário, já foi bem comentado, que é aquele que planeja e tira a própria vida. Nós temos casos de suicídio que são causados por obsessão. André Luiz trata essa questão também na Revista Espírita, de um rapaz muito jovem que termina cometendo suicídio. E era uma obsessão causada por um espírito que, noutra encarnação, havia sido casada com ele, era uma mulher, que ele maltratou muito e ela cometeu suicídio, e isso gerou uma ligação entre eles muito forte, e ele o induz ao suicídio. Os dois são responsáveis. Então, nesse caso da obsessão, podemos dizer que é um suicídio também, de certa forma, involuntário, mas nem tanto. Por quê? Porque a causa da obsessão reside na própria pessoa. Allan Kardec vai nos dizer que a toda obsessão corresponde a uma imperfeição moral. Então, só nisso aí já há uma culpabilidade. Ah, mas fulano bebeu porque estava sendo obsidiado. Mas ele podia não beber. É livre-arbítrio. Então, há um comprometimento, sim, mesmo que seja involuntário, mas o nível desse comprometimento, só quem determina é a lei divina, que conhece os móveis, o nosso passado e todas as questões que circulam ou que circundam o acontecimento. Muito bom, Samuel. Ainda no item 15, Lúcia, de que forma Kardec afirma que a paciência impede o desespero? Fechado o microfone, Lúcia. Ótimo. Vamos entender como é que essa paciência pode evitar o desespero. E é muito importante que consigamos evitar o desespero, porque nos dito que é a loucura e o desespero que produzem o suicídio. E aí nós precisamos ter paciência para evitar que esse desespero se estabeleça e a nossa razão seja embotada, e que nós percamos essa capacidade de controle da própria vida. Então, nós temos primeiro que entender onde que aurimos essa paciência, já que a paciência é o antídoto do desespero.
né? Nos momentos difíceis da vida, nós sentimos o momento que o desespero se aproxima. E é geralmente quando nos sentimos incapazes, quando aparentemente não temos condições de resolver os problemas que de súbito nos tomam, sem que nós tenhamos essa confiança do que somos capazes e o que podemos realizar. Então, o Samuel, ele comentou uma mensagem do Lázaro que eu particularmente gosto demais, e que ele fala sobre essa obediência e sobre a resignação. E nós vamos ver que a resignação ela está diretamente ligada a essa conquista da paciência. Porque quando a gente vê que a obediência é o consentimento da razão, aí você vai associar cérebro, a resignação é o consentimento do sentimento com o coração. Aí você vê a compreensão cognitiva e a mensagem que tem que calar aos nossos corações, aos nossos sentimentos. Porque muitas das vezes você tem a compreensão racional, mas você não consegue mudar a sua atitude, você não consegue mudar o seu comportamento. Quantas vezes você sabe que algo é errado, mas você não consegue agir de forma diferente? Você sabe que fumar é prejudicial para a saúde, todo mundo sabe, mas não consegue parar porque não está vendo o consentimento do sentimento. Daí a associação, você sabe, mas consente através do sentimento. Então, você quando realmente compreende, você estuda, aí você deixa que calhe ao seu coração. Jesus recorrer várias vezes a essa frase que ele extrai do Antigo Testamento de Isaías, quando ele diz compreender, olhar com os olhos, ouvir com os ouvidos, razão, mas compreender com o coração, sentimento. E aí é que nós vamos desenvolver essa paciência, que será o antídoto do desespero. Porque, afinal de contas, nós só nos desesperamos quando nós não vislumbramos uma divisa, ou nós não vislumbramos o final do nosso sofrimento. Então, a paciência e a resignação, nos diz textualmente Allan Kardec, é que nos afastam de pensar no suicídio. E eu gostaria, se me permitissem, de dar um exemplo que está na revista Espírita, não, esse está no Céu e Inferno, no capítulo 15, da segunda parte, que trata dos exemplos, e o capítulo 5º é exatamente o que trata de suicídios. E aí é um senhor, um mendigo de rua, chamado Louvet François Simon, não sei se meu francês está certo, se não tiver, me perdoe, e ele é de uma cidade chamada Havre. E ele se comunica espontaneamente numa reunião, desesperado, ainda com a mesma sensação de estar caindo num despenhadeiro, pedindo preces, em profundo estado de sofrimento, e ele diz que foi pelo desespero que ele se atira de uma torre em 22 de julho de 1857. Ele chega pedindo, implorando alívio para aquela dor por ter cometido um suicídio. E ele vai explicar que ele era muito pobre, ele passava por muitas privações, e ele começou a beber para anestesiar a dor. E nesse momento de beber todos os dias, de não divisar um termo para o seu sofrimento, ele se desespera e comete o suicídio. E quando ele verifica aquela dor, aquele sofrimento que ele mesmo escolhera como expiação, já estava muito próximo de ser finalizado. E Allan Kardec, após a manifestação daquele espírito em estado de sofrimento, se dirige ao guia do médium que estava recebendo a mensagem, né? E aí ele pergunta, aquele caso, inclusive, depois catalogam em jornal, o acidente que foi publicado, e aí ele diz, o guia do médium explica que ele foi um desafortunado,
que, em vez de olhar para o alto, assim como deveria ter feito, olha só, a questão da visão, de como é que eu olho, como é que a vida terrena se configura diante dos meus olhos. Ele entregou-se à bebedeira. Aí, textualmente, desceu aos últimos limites do desespero e pôs fim à sua triste prova, jogando-se da torre de Francisco I. Então, você vê como é que essa visão da vida, do que é a vida na Terra, pode te levar a estados de desespero a ponto de tu desistires da própria vida. Então, a paciência, a resignação é que vai nos dar essa condição de evitar que caiamos na faixa do desespero, onde o nosso controle já se torna bem menor. Muito boa essa contextualização que você nos trouxe, Lúcia. Samuel, a Jeane Lima, às 21h59, ainda refletindo sobre o suicídio inconsciente, nos pergunta: quais as consequências desse suicídio inconsciente no mundo espiritual e na próxima reencarnação? Olha, as consequências de um suicídio inconsciente variam aí ao infinito, mas que elas existem sim. No mundo espiritual, a alma já purga parte, digamos assim, do mal que fez a si mesmo, já que não é dado ao homem tirar a própria vida consciente ou inconscientemente. E é lógico que o suicídio inconsciente, naturalmente, ele pode ter menor, digamos assim, menor impacto na economia espiritual do indivíduo, mas também pode ser que não. Esse suicídio inconsciente, por exemplo, uma pessoa que bebe moderadamente, que poderia não fazer isso, que sabe que aquilo pode causar a sua desencarnação, é um suicídio inconsciente no momento da desencarnação, mas necessariamente não é inconsciente, porque foi fazendo isso ao longo do tempo. E isso quem vai julgar, lógico, aí são as leis divinas. E depende também se o espírito tem créditos de outras existências, porque é da lei que você faça o encontro de contas. Agora, alguma coisa sempre resta do mal que nós fazemos. Eu gosto muito de lembrar Jesus aí no Mateus 11, 28, 30, que a Lúcia citou. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. É alívio. Não vai zerar a coisa. Alguma coisa você tem que fazer. Então, você vai ter que passar por aquilo. Por que isso? Não é porque a lei é cruel. É porque é uma lição que você precisa aprender. É como a criança que leva a lição de casa para casa. A mãe, o pai, o irmão mais velho, o tutor, seja quem for, vai ajudá-la a responder a lição. Mas ele tem que estudar e tem que participar. E alguma coisa ele tem que fazer, porque é do próprio indivíduo. Então, as consequências para a vida futura também, para as próximas reencarnações, ela pode, por exemplo, se manifestar no corpo físico, porque essas impressões dessas ações, elas ficam no corpo espiritual. E o corpo físico funciona, digamos, como um mata-borrão para retirar aquela mancha. Então, aquilo é transferido do corpo espiritual para o corpo físico, porque é o corpo espiritual o elemento modelador do corpo físico, embora se respeite a lei da genética. Mas nós vemos, por exemplo, no caso da reencarnação de Segismundo, que André Luiz trata no livro Missionários da Luz, os espíritos selecionando o espermatozoide que tinha a informação genética necessária ao processo de reajustamento daquela alma. Então, não se frustra a lei da genética, mas se utiliza da lei, é exatamente o contrário. Então, os espíritos se utilizam da lei da genética para que o indivíduo ou a alma que tem aquele compromisso traga para a sua futura encarnação exatamente o de que precisa para resgatar suas faltas, para aprender as lições
se reajustar para continuar na sua jornada. Mas isso varia muito de espírito para espírito e de situação para situação, e nós só podemos falar de generalidade sem apontar nenhuma especificidade. Gratidão, Samuel. Ainda nesse item, agora no item 16, no capítulo que estamos estudando, tem o seguinte questionamento para que a gente possa avançar aí um pouquinho. Quais são os maiores incitantes ao suicídio e o que eles ocasionam? O que gera a coragem moral? Esse é mais um item que Allan Kardec vem nos socorrer aí para que ampliemos a nossa compreensão. E ele vai colocar que os maiores incitantes ao suicídio, ou seja, aquelas, digamos, o que pode startar esse desejo ou a realização do suicídio, a dúvida, a falta de fé no futuro. É uma das questões que prepondera nessa decisão de cometer o suicídio. Eu não sei o que é meu futuro. Eu acho até que não vai ter nada. A influência das ideias materialistas, como Allan Kardec também vem nos falar aqui nessa questão, se junta a essa falta de fé, ou essa fé tíbia, que a alma, então, nessa hora, vai dizer para si, ora, eu estou num sofrimento muito grande. Por que eu vou continuar nesse sofrimento? Eu vou encerrar, porque depois não tem nada. É melhor eu parar o meu sofrimento agora do que continuar a sofrer por anos. Agora mesmo está nas redes sociais aí, um grande ator de Hollywood, inclusive hoje fiz uma prece por ele, acho que devemos orar por ele, que está fazendo a opção pela eutanásia. Ele já com idade avançada. Esse é um suicídio, talvez a falta de fé no futuro, a falta de conhecimento. Então, todas essas questões, eles são indutores do suicídio. O apego em demasia às coisas materiais, ou a vaidade da posse, do poder, da posição social. Eu recordo aqui, historicamente, que na famosa Quinta-feira Negra, nos Estados Unidos, da quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, inúmeros suicídios foram cometidos, porque aquelas pessoas eram muito ricas num dia e no outro estavam sem nada, porque estavam com seus recursos aplicados na Bolsa e aqueles títulos, aquelas ações e outros títulos viraram pó. E eles não suportaram isso, e muitos foram os que cometeram suicídio naquela época. Então, essas lutas, essas dificuldades, quando se junta a essa falta de certeza no futuro e as ideias materialistas de que não há nada, é um passo para se cometer. É até racional que se cometa o suicídio, se pudermos assim dizer, se não há nada à frente, não há solução. E nós sabemos que não é assim. O Espiritismo vem nos mostrar que a vida terrena é um momento fugaz na eternidade, e passageiro. Então, isso a alma vai desenvolvendo todas essas coisas que vai dando a ele uma coragem, que é essa coragem moral. Allan Kardec fala de covardia moral, mas também fala da coragem moral. E a coragem moral, ela vem exatamente desse conhecimento, de saber que no futuro seremos felizes, ou estamos resgatando uma dívida, ou estamos em provas, que às vezes nós mesmos solicitamos, e que aquilo é para a nossa felicidade. É porque a gente ainda vê a dor como sendo aquela coisa muito amarga e que de fato nos parece. Mas eu lembro das almas muito adiantadas, como Paulo de Tarso, que vai repetir de que os espinhos e as sarças não afetam mais. Por quê? Porque para essas almas, aquilo deixou de ser sofrimento. Ainda é dor, mas não é mais sofrimento. O sofrimento é que leva a essas questões. A dor é aceitável, porque faz parte da vida. O sofrimento somos nós que criamos. Muito bom, Samuel. Excelente. Nós vamos agora, Lúcia, para o item 17.
O espírita tem vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. É um trechinho que está nesse item 17. Quais são esses motivos? Isso. A doutrina espírita nos dá argumentos maravilhosos para continuarmos a vida com alegria, com resignação, com paciência. E, obviamente, não pensarmos em qualquer possibilidade de suicídio voluntário. Então, a doutrina espírita vem nos dar uma ideia precisa da vida futura. Todas as doutrinas religiosas, elas são radicalmente contra o suicídio. Mas as argumentações mais poderosas contra o suicídio são encontradas no Espiritismo, porque ele tem um poder não só de argumentar teoricamente, como também de nos trazer o depoimento dos próprios suicidas, trazer as notícias, como eles se encontram, quais as condições, que tipo de sofrimento. Então, os motivos que a doutrina espírita nos apresenta e que faz com que evitemos o suicídio, que nem passe por nossas cabeças essa possibilidade, é primeiro a certeza precisa da vida futura. A doutrina espírita nos mostra o futuro de forma clara, cristalina, racional. E nos mostra uma relação entre esse futuro e esse presente. E vai nos ensinar que o futuro depende de como nós estamos realizando esse presente. E principalmente quando se trata do futuro no plano espiritual, em contraponto com o presente na vida material. Quanto mais resignadamente eu tiver suportado a minha dor e o meu sofrimento, mais ditoso eu serei no plano espiritual. A doutrina espírita nos diz que o suicida, ele vai encontrar o oposto do que ele esperava ao idealizar esse ato. Porque se ele pensava exterminar a própria vida, ou, na maioria das vezes, o suicida não quer acabar com sua vida, o que ele quer acabar com a dor, o que ele quer acabar com o sofrimento. É esse o impulso, é essa vontade de não sofrer mais. Só que nós verificamos que a dor, ela não é exterminada com o suicídio. Muito pelo contrário, ela se agrava. Eu saio de uma condição ruim para uma muito pior. Eu não consigo me libertar desse mal, eu incorro no mal pior. Então, ele se vê totalmente enganado, ele não consegue matar-se, porque a vida do espírito ela é eterna. O que nós conseguimos é exterminar com o corpo, mas prosseguimos. Então, ele começa a verificar o suicida quando ele toma consciência da situação em que ele se encontra, é que todos os seus interesses foram alcançados de forma contrária. Ele não conseguiu alcançar nada do que ele pretendia. E, geralmente, o suicídio só é cometido por uma ideia precisa, por uma ideia imprecisa quanto ao futuro, quanto ao plano espiritual, ou por doutrinas materialistas, que falam do nada. E se você está sofrendo aqui, e o nada é o que te espera, tu quer abreviar esse sofrimento porque o nada seria melhor do que esse sofrimento. Mas não é o que acontece. E para que nós possamos entender assim, de forma contextualizada, exemplificada, eu gostaria de lançar mão de um outro exemplo que nos traz Kardec, dessas invocações, dessas evocações que ele faz de espíritos suicidas para nos trazer lições e para também nos prevenir
unir, né, para nos servir de referência para que possamos continuar as nossas vidas na certeza de um futuro melhor. E esse é o suicida da Samaritana. É um senhor de aparentemente seus 50, 55 anos, que chega a uma estalagem e pede que lhe prepare um banho. E aí a moça prepara o banho e observa que ele demora muito e passam várias horas e sem que o quarto, se no quarto se ouça qualquer tipo de barulho, ela entra e se vê com uma cena, diante de uma cena faltou a palavra, mas uma cena terrível. Ele tinha se degolado com uma navalha, e ali naquela tina com sangue e tal, e mediante esse fato, Allan Kardec resolve chamar esse suicida para que ele fosse socorrido. Em meias perguntas, Allan Kardec pergunta por que ele tinha se suicidado. Por que ele tinha feito isso? Qual o motivo? E ele disse, eu morri? Não, eu continuo habitando o meu corpo. Eu não morri. E não sabeis o quanto eu sofro, eu asfixio. E aí você percebe que é exatamente o que a teoria vem nos mostrar. O espírito continua vivo, sai de uma dor para encontrar uma dor muito maior. E aí Allan Kardec continua ali em oração, tentando aliviar, descobrir quais os motivos, que a questão dos motivos, eles são muito instrutivos para que nós possamos evitar e ajudar as pessoas que conhecemos, que passam por esse processo de depressão, por esse processo de menor-valia. E quando nós estudamos a doutrina espírita, nós verificamos catalogados todas as formas de nós nos prepararmos, não só para evitar esse pensamento, essa ideação, como ajudar tantos quantos ainda recorrem a esse meio como forma de amenizar a dor. E o que se verifica é que Allan Kardec nos diz que, geralmente, o suicida é aquele que se acovarda mediante as provas, mediante o sofrimento, é aquele que se vê incapaz de suportar, mas não que ele seja incapaz, é o sentimento de menor-valia, é o sentimento de incapacidade, quando nós não podemos esquecer que a luz divina, ela ecoa na mais profunda essência dos nossos seres. E esse fortalecimento é que nós precisamos encontrar, não nos julgarmos incapazes, não nos julgarmos condenados, é o sentimento de amor, de alto amor. Por isso é que Jesus, de forma tão divina, sintetiza todas as leis e os profetas nessas 3 referências de amor a Deus, amor a nós mesmos e amor ao próximo. É o sentimento de alto perdão. Então, a doutrina espírita nos explica e nos esclarece, mostrando o futuro de forma precisa, mostrando quais as consequências, mostrando o que nos espera, mostrando que a dor ela se avoluma, mas, sobretudo, que Deus perdoa infinitamente e que nós não estaremos condenados eternamente a esse sofrimento. Por mais que erremos, os suicidas também têm a oportunidade de resgatar a sua dor, de se regenerarem, de terem novas chances de aprendizado. Esse é o Deus de profunda misericórdia que a doutrina espírita nos traz, resgatando Jesus como Deus Pai de extremo amor e bondade. Muito lindo, Lúcia, obrigada. Lúcia e Samuel, nós temos algumas perguntas do público, e aí como temos algumas, né, que estão aqui numerosas, vamos tentar atender pelo menos a maioria delas, né, se a gente não conseguir todas, pelo menos a maioria delas, e aí a gente começa, diga, Carlos. Para responder brevemente, senão não dá tempo, são 9 perguntas. Isso, com certa brevidade, isso. E aí a gente vai começar pelo Samuel, tá bom? E é a da Suelen, que ela coloca assim, às 21h32. Boa noite.
Por anos, até em épocas mais tranquilas da vida, o pensamento suicida vem à minha cabeça. Não é recorrente, vem e vai, e isso pode ter ligação com encarnações passadas ou com espíritos obsessores? Suelen, primeiro, se ela vem e vai, ela é recorrente. Então, é preciso um cuidado com essa questão de não deixar que esse pensamento se demore nem por segundos e expulsá-lo, porque a vida merece ser vivida. E pode sim ter relação com vidas passadas. Às vezes a alma cometeu suicídio noutras existências e, de alguma forma, traz isso consigo. Às vezes até um temor de tirar a própria vida novamente. Ou pode ser influência dos espíritos inferiores, que nesses casos normalmente acontecem as duas coisas. É uma questão pessoal, mais essa influência negativa. Mas se vem e vai é uma coisa recorrente, é preciso orar sempre, continuamente, e, se necessário, buscar ajuda profissional, terapêutica, para poder alijar essa questão, já que o suicídio continua sendo uma questão grave, como já era a época de Allan Kardec. Muito bom, Samuel. Agora, Lúcia, Maria das Graças, 21h37. Ao chegarmos no mundo dos espíritos, alguém irá perguntar o que fizemos do nosso trabalho ou dons, ou a nossa consciência vai nos cobrar? A nossa consciência cobra, Maria das Graças. Esse é um tipo de prestação de conta que nenhum de nós nos furtamos. Porque quando partimos para a nossa jornada no orbe terreno, nós trazemos toda uma programação de vida com oportunidades, com tarefas a serem realizadas, com dores a serem superadas, com aprendizados a serem realizados. E quando retornamos ao plano espiritual, nós vamos fazer essa prestação de conta para que possamos dar sequência à nossa evolução, ao nosso sistema educacional. É uma questão de consciência, não é um tribunal, nós não vamos ser julgados como no Tribunal da Terra, mas é um processo de equilíbrio, é um processo em que você vai dando sequência, vai fazendo a equação e retornando com o que remanesce, e assim nós vamos evoluindo gradativamente. A Andréia Henriques, Samuel, às 21h44, pergunta assim: a ansiedade, depressão, pensamentos suicidas estão ligadas às vidas passadas ou é questão orgânica? Olha, se está ligado a vidas passadas, é uma possibilidade, mas pode ser um problema da vida presente, porque Allan Kardec comenta, e nós já falamos aqui, as lutas, as vicissitudes da existência, as dificuldades. Muita gente se desengana com o mundo. O mundo está pior. Não podemos dizer que o mundo está pior, que seria negar a lei de evolução. E o espírito não retrograda em nenhum planeta, então não está pior. Acontece que hoje nós recebemos as informações muito rápido de todos os lugares. E eu vejo pessoas hoje, por exemplo, que dão preferência a ter um cachorrinho, um gatinho, do que ter um filho. Mas, na verdade, é uma fuga, não quer ter trabalho. Eu não quero ter, porque se for gente, dá trabalho. Mas isso é que eleva a alma, né? Isso é que nos eleva espiritualmente. Então, tanto pode ser um problema de vidas passadas como de agora. Orgânico, a ansiedade, essas coisas, normalmente isso vem da alma. Mas aí, quando toma um remédio, melhora, sim. Porque quando o espírito está nesse estado, ele vai, digamos assim, tocar em determinados pontos para a produção de determinadas substâncias e joga no organismo. E o remédio inibe essa produção, ou faz o contrário. Então, as situações são diversas e, nesses casos, é preciso buscar a ajuda dos profissionais da área de saúde. E também na casa espírita. Aliar duas coisas, porque normalmente nunca estamos sozinhos. Muito bem, Samuel. Maria das Graças, 21h47. Lúcia, um suicida vai ter a oportunidade de voltar pela misericórdia de Deus. Ele vai passar pela mesma dor a qual passou, ou talvez pior? Olha,
nós temos que compreender que a justiça divina é de extrema misericórdia. E a cota de sofrimento é sempre proporcional à capacidade que o espírito tem de suportá-la. Então, às vezes, você quer estabelecer regras como se o processo da dor fosse de punição, e não é de punição, é de educação. Cada caso é um caso particular. Não existe um caso igual a outro, porque o processo de educação, ele não é uniforme. Então, às vezes a gente pensa assim, não, porque o suicida ele vai passar pela decomposição do corpo. Não necessariamente, ele pode passar de acordo com as circunstâncias, porque existe entre o erro e o acerto uma série de atenuantes ou agravantes. E Deus, em sua extrema misericórdia, vai nos proporcionando a oportunidade de ressarcir os nossos débitos de forma gradativa. Então, já imagina, se ele passou por um problema, não teve condições de suportar por uma fraqueza individual, se for lhe dado uma carga ainda maior, o que é que nós vamos entender? Aí ele não vai ter chance, nós não vamos ter chance. Então, esse processo de pagar é um processo que é customizado com a nossa capacidade. Por isso é que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, olha, 1/100º da tua dívida, paga aqui 1/100º da tua dívida que tu vai estar ressarcido. Outra questão da dor é que ela só perdura enquanto a causa permanecer. Então, às vezes, você não tem que passar por aquele processo inteiro se você já conseguiu corrigir a falha que estava ocasionando a consequência, que é exatamente os erros que nós produzimos. Se a gente corrige a falha, não tem por que a dor permanecer. Então, esse processo é único para cada pessoa e não existe uma regra geral. Fez isso, vai passar por uma coisa pior, vai passar pela mesma carga. Essa carga de sofrimento, ela é distributiva, ou seja, ela vai sendo pouco a pouco à medida em que nós temos essa capacidade de suportar. Sim, perfeito, Lúcia. Nós temos aqui a Dirce Maria, às 22h08, e ela pergunta assim, Samuel, quando uma pessoa se submete a uma cirurgia plástica por vaidade e desencarna no momento da cirurgia, isso é considerado suicídio? Primeiro é preciso a gente lembrar essa questão da vaidade, que todas as pessoas têm direito a não estar satisfeito com o seu corpo, com a sua imagem, e querer modificar. E se existe a cirurgia plástica, é porque há permissão divina para que a pessoa possa recorrer à cirurgia, ou para corrigir um defeito, ou para melhorar algum aspecto. E lógico que se nós usamos imoderadamente qualquer coisa, nós somos responsáveis por isso. Agora, dizer que é um suicídio, eu acho que é muito forte. Agora, lembrar que toda cirurgia, por mais simples que seja, ela tem um risco. Há um risco dentro da cirurgia. E quem vai estar se submetendo a esse risco. Mas em si não seria um suicídio. Agora, muita gente está fazendo cirurgia uma atrás da outra, por uma questão até do mundo hoje em dia, mas isso quem vai analisar é a espiritualidade, porque é um recurso que está aí e que pode ser usado sim. Não podemos dizer que a pessoa ali cometeu um suicídio. Pode ser simplesmente um resgate, é induzido por aquilo a encerrar um ciclo. Quer dizer, nós não podemos avaliar e não podemos dizer é um caso de suicídio. Né? Não há como... Seria, inclusive, responsabilidade nossa fazer qualquer afirmação nesse sentido. Lúcia, Leninha França, às já 22h24, né? Uma criança de 11 anos que suicidou-se, é possível que esse ato tenha relação com sua encarnação anterior? Nós não podemos fazer essa afirmação de forma categórica. Nós temos que ver as variáveis em torno do problema. Pode ser que tenha a ver com a encarnação exterior? Pode ser, mas nós não podemos afirmar de forma categórica.
O que nós percebemos é que o nosso mundo pós-moderno, ele tem motivado uma série de distanciamentos nossos com relação à própria essência da vida. E tem gerado toda uma questão de depressão, de cobranças, que fazem com que, às vezes, recorramos a esse expediente como forma de solucionar os problemas que nós não temos capacidade de resolver. Daí, esse nosso esforço de nos voltarmos verdadeiramente para os propósitos da vida, significar essa vida que está tão distanciada do seu objetivo, que está tão distanciada do que nos cabe dos seus propósitos. Então, nós temos que ficar atentos, porque o suicídio virou uma verdadeira pandemia. Na época, Allan Kardec, nesse texto da Revista Espírita de 1862, ele fala de uma calamidade social, e que, na verdade, e que deveria chamar a atenção das autoridades, dos governantes, e no tempo em que nós vivemos, em que a incidência de suicídio na infância, ela tem sido muito grande, e nós temos que ficar atentos para termos mais cuidado com nossos filhos, mais atenção, estarmos mais próximos, porque a causa, ela pode estar em várias etiologias, em várias motivações, inclusive até no distanciamento e na fragilização das bases familiares, porque às vezes você quer sempre remontar uma vida passada para justificar uma atitude dessa vida, quando as causas podem estar em nossa frente, pode estar ali e nós não estejamos percebendo. Então, as motivações podem ser as mais variadas possíveis, pode ser um impulso de uma vida passada, uma recorrência na mesma atitude, mas pode estar diante de nós também. Essa causa que tem que ser buscada para que seja prevenida. Muito bem, Lúcia. E, Samuel, a gente está aqui já encaminhando para o finalzinho do nosso programa. A gente queria fazer uma última pergunta para você. Na verdade, se você poderia trazer comentários finais sobre esse tema que é tão importante, o suicídio e a loucura. Olha, a questão do suicídio e a loucura, ele tem sido uma coisa preocupante, não só nos meios, digamos assim, religiosos, dentro do espiritismo também, como da Organização Mundial de Saúde, a entidade que reúne psiquiatras no Brasil, inclusive, eles têm uma cartilha acerca do suicídio, os cuidados que se deve ter, porque tem havido um aumento, sim, dos suicídios, um aumento percentual. E isso por quê? Porque nós estamos num momento de transição planetária. Muitas almas que estão reencarnadas nessa hora estão com uma carga do passado muito grande. E também é um instante de conflitos extraordinários aqui na nossa vida presente. Então, não é difícil que alguém possa tender para a loucura e da loucura também tender para o suicídio. Então, é preciso termos o cuidado. Lembrar que a fórmula para que nós evitemos o suicídio, a primeira, é o conhecimento da vida, como já foi dito aqui. É saber dessas leis e entendermos que o suicídio é coisa séria. Eu vi alguém dizer aqui, alguém tentou o suicídio, mas não conseguiu. Pessoas tentam 3, 4, 5, até conseguir suicídio. Quem tenta uma vez é mais propensa a tentar outra. Então, é uma questão que merece um estudo mais demorado e que convidamos a todos a fazerem esse estudo, a procurar essa informação, para que nós possamos evitar mais dores e mais sofrimento em nós e na humanidade. Né? O nosso tempo realmente é curto, mas a loucura e o suicídio são duas coisas que ainda trazem muito sofrimento à humanidade, gerando sofrimento futuro. Não é um sofrimento que encerra uma dívida, é um sofrimento que gera outro sofrimento no futuro, porque não soluciona a questão.
Ô, Lu, Nós gostaríamos de agradecer. Oi, Carlos, antes diga. de você fechar bem rapidinho, tem uma questão que é colocada assim, a Nilva Correia. Quando uma pessoa tenta se matar e não dá certo, e é socorrida em vida, e vai para a doutrina espírita e se arrepende muito, muito bem, excelente, não é? Ótimo. Agora, conhece a perspectiva, é o que o Samuel está terminando de falar, que a Lúcia explicou. Nova vida, aproveita a oportunidade, segue em frente e ajuda todo mundo que você puder. Obrigado, Isso Lu. mesmo. Isso mesmo, nós gostaríamos de agradecer imensamente aos nossos queridos convidados, ao Samuel, à Lúcia, por tantos esclarecimentos, tanta oportunidade que eles nos trouxeram de aprendizado, de reflexão. Agradecemos as nossas intérpretes para Libras, o Carlos aqui nessa parceria, a nossa equipe da FEB TV também, do Evangelho, do Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aí nos bastidores, e a todos vocês que estiveram aqui nesse estudo, que deixaram suas mensagens, os seus questionamentos. Registramos aqui as observações de pedido de preces, sempre trazemos com muito carinho ao coração e desenvolvemos esses pedidos, dando muita atenção e orando também em conjunto, porque formamos essa grande família em nome da fraternidade e da solidariedade. Nosso próximo estudo vai dar continuidade a esse capítulo 5º, mas agora com as instruções dos espíritos, bem e mal sofrer, o mal e o remédio. E aí nós gostaríamos de recordar a todos que esse estudo ele está disponível também em podcast, no canal FEB Podcast, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficarão gravados e disponíveis gratuitamente. Então, divulguemos, compartilhemos para aqueles que, principalmente para aqueles que não puderam assistir aqui ao vivo conosco. Se você tem dúvidas acerca do Espiritismo ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, acesse o nosso Telegram, @estudo_ESE_FebTV. Se deseja encontrar todo o conteúdo do Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo em um só lugar, acesse o site www.febtv.com.br/estudo-ESE. Lá você encontra as perguntas respondidas do Telegram, os nossos encontros, materiais de estudo, podcast e muito mais. A FebTV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Estudando o Livro dos Espíritos, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Estudando o Livro dos Médiuns, sempre às terças, também às 20 horas. E o Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui conosco, todas as quintas, às 21h30. Apoie a FEB TV, ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. Gratidão imensa a todos, um abraço e até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira,
com esta instituição, com a sua missão, como ela atua na formação do homem de bem. Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.